Estreia de respeito. O técnico Fernando Diniz começou com vitória no comando do Corinthians. O Timão bateu o Platense por 2-0 e já mostrou uma nova cara dentro de campo. Após o jogo, Diniz elogiou muito a entrega do elenco e disse que vê potencial para ir longe na temporada. E aí, torcedor, será que vem título por aí? Comenta aqui e já se inscreve no canal para não perder nada. Eu queria que você falasse sobre essa sua estreia, né, no momento complicado do Corinthians, 9 jogos sem vencer. E o Corinthians consegue essa vitória importante, né, com o Garro, um dos protagonistas, e o Yuri Alberto, que contou pra gente que ficou sabendo hoje que poderia jogar por conta do procedimento que ele fez no clube. Bom, primeiramente, boa noite. Uma alegria muito grande poder estrear vencendo e quebrar essa sequência de derrotas que a equipe tinha. Jogo difícil aqui. Esse time é um time que ganhou o Campeonato Argentino na temporada passada. E eu acho que o que teve de mais importante aí no jogo foi a entrega do time, soube se defender muito bem. E quando precisou, o Hugo também fez 2 boas defesas. E a questão, assim, a minha previsão para frente é muito positiva. Acho que o time vai evoluir muito com o treinamento. Acho que é um time que tem muita qualidade e jogadores que têm muita vontade de trabalhar. Já dava para perceber jogando contra. E nos primeiros contatos isso é muito nítido. É um time muito trabalhador que representa muito o que é a torcida do Corinthians. Professor, aqui ó, Matheus Quintino, Rádio Craque Neto. Queria que você falasse exclusivamente do posicionamento de 2 jogadores. O Garro, que foi, inclusive, teve uma boa atuação hoje, deu 2 passes para os 2 gols do Corinthians, é algo que não acontecia há um tempo, e também do posicionamento do André, que a gente viu um pouco mais recuado, mais ao lado do Ranieri. O que você enxergou do que estava sendo feito antes e do que você acha que pode aprimorar nesses 2 jogadores por rendimento que eles tiveram hoje? Obrigado. Na realidade, eu acho que a posição do André, que ele sente mais conforto e onde ele tem, eu acho, uma projeção de carreira ainda maior do que já estava sendo, é nessa posição. Acho que ele é um camisa 8 clássico e é meio que o futuro dele, para mim, é brilhante. Esse menino vai aproveitar enquanto ele está aqui para ajudar o Corinthians. Mas eu acho que ele só vai evoluir. Tem muita força, tem técnica, é muito dinâmico e consegue correr o campo todo com muita desenvoltura e tem a cara do Corinthians também. Em relação ao Garro, eu acho que é um talento raro que o Corinthians tem. Ele dava um tempo, eu sei que ele dava um tempo passando por uma fase não tão brilhante como já foi no começo dele aqui, mas tem tudo para recuperar. Eu acho que ele é muito talentoso e vou fazer de tudo que eu puder para poder deixar ele com a vontade no jogo e inserindo cada vez mais nas ideias que eu penso sobre futebol. E a gente tem tudo para ter uma relação muito boa, não só fora do campo, que a gente já começou com essa relação, mas na questão esportiva mesmo. É um jogador que eu tenho um respeito muito grande, porque jogar contra sempre foi difícil, muita criatividade, e ele também é um jogador que trabalha muito. Então ele tem tudo aí para voltar, não. Eu acho que ele já começou hoje a mostrar que ele pode voltar a render tudo aquilo que ele sabe. Diniz aqui, boa noite, Thiago Rudá, do GE. Globo. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre como que foi essa preparação, né? Você não teve tempo de passar os comportamentos, tática e tudo mais, por conta de 2 dias de trabalho, mas a gente já viu algumas coisinhas ali, a movimentação que foi citada na última pergunta, também uma saída de bola um pouquinho mais trabalhada, mas não necessariamente os aspectos táticos do seu trabalho, mas o aspecto anímico. Como que você trabalhou isso? Até tem na parada da hidratação, no primeiro tempo, na transmissão da televisão, você fala assim, se errar, tudo bem, vamos para cima, vamos jogar. Como que foi trabalhar animicamente esse time com só 2 dias de trabalho para essa estreia na Libertadores? Eu acho que os jogadores receberam muito bem a minha chegada e eu senti isso. E de fato o fator emocional ele era preponderante. Até mesmo porque o time tinha trabalho. É um time, não peguei deserto, muito pelo contrário. É um time que teve 2 títulos aí há 3 meses, ganhou 2 títulos nos 3 últimos meses. Era retomar a confiança, o ânimo dos jogadores. Eu fiz, obviamente, algum ajuste pequeno, tático, mais nas mudanças de posição, na promoção do Kaique, na volta do Garro, eu acho que a maior delas, a colocar o André numa posição com linha de 4, jogando de 4-4-2, para ele jogou perto do Ranieri, mas isso não impossibilitou ele de chegar à frente como ele gosta de chegar, se projetando, em vez de já estar lá, chegar de trás. E na parte tática a gente acabou trabalhando um pouquinho também, mas eu não quis que eles confundissem a cabeça dos jogadores e deixei eles à vontade para fazer aquilo que eles tivessem mais conforto no jogo. Eu acho que foi muito bem. Mas o que valeu muito hoje foi a entrega dos jogadores, principalmente no primeiro tempo, que tecnicamente a gente não se encontrou muito no jogo, mas na parte defensiva a equipe foi muito solidária. Diniz aqui, Vinícius Lúcio, central do Timão. O Corinthians foi para o intervalo bastante pressionado por questões dos resultados dos últimos jogos. Teve até uma ameaça de protesto da torcida no final do primeiro tempo ali. Como é que foi a sua conversa para o time ter confiança e chegar na vitória?
A gente do meio do primeiro tempo para frente, a gente começou a baixar muito as linhas de marcação, que não tinha necessidade, aí o time deles empurra a gente para trás e a gente ficou com pouca posse no campo de ataque. Né? Esse foi um ajuste que a gente fez no intervalo, que a gente mostrou no vídeo, nos cortes que a gente pegou. Mas eu acho que o mais importante que você falou da torcida é o time se reconectar com a torcida, porque essa combinação é que vai fazer o Corinthians ficar muito forte. Respeitar o torcedor, a chateação do torcedor, que é justificável, e o torcedor também pode ter certeza que os jogadores trabalham muito e são muito dedicados, porque às vezes as coisas não acontecem por motivos diversos, mas os jogadores estão se entregando ao máximo para que as vitórias elas voltem a acontecer de maneira pungente. Diniz, boa noite. Aqui à sua esquerda, aqui no fundo. Boa noite, Alexandre Gimenez aqui do meu timão. Ô Diniz, queria que você falasse, por favor, da novidade do time de hoje. Você é uma novidade, a estreia, mas a novidade que é promover ali o Kaique Ferrari. O garoto tinha um jogo como titular só em 2026. Qual é teu sentimento, bancar um atleta e ele abrir o placar e dar uma tranquilidade maior aí pro elenco? Obrigado. Não, para mim é de alegria. Eu sempre tenho um olhar especial para jogadores da base. O Kaique, inclusive, ele jogou com um dos meus filhos de futebol de salão. O Breno Bidon também, aí no Penha. E o Kaique, ele... Um pouco de sorte, não sei se é essa palavra, mas pode até ser usada nesse momento, porque o jogo lá que o Corinthians ganhou do Vasco, 3-2, no Brasileiro do ano passado, ele jogou muito bem aquele jogo. Então tinha uma imagem muito vívida, chamou muita atenção. E às vezes o jogador não tem sequência, porque tem muito jogador no Corinthians, jogador de qualidade. Aí naquele jogo o Yuri Alberto não jogou, o Memphis não jogou. Então quando vai voltando, aí tem contratação, o jogador às vezes não tem a sequência. Mas eu tinha essa imagem dele muito presente. Eu peguei um pouco o histórico recente dele, ele jogou pouco, mas ele fez uma boa partida, uma partida muito boa contra o Capivariano no segundo tempo. E com a vinda do André pro meio, ele era uma das possibilidades que eu achava que podia acontecer. Aí no treinamento, já no primeiro treinamento eu coloquei ele para revezar um pouco, eu gostei. E no segundo treinamento já eu escolhi para iniciar o jogo. Eu peguei muita informação também com o staff, com as pessoas no clube, e a gente foi muito feliz. Ele é um jogador que tem muito talento, e eu espero que ele consiga manter o rendimento. Porque ele, além de fazer o gol, ele jogou, na minha opinião, ele jogou bem. O jogo todo. Mesmo no primeiro tempo a gente não teve muita posse, mas ele foi super importante na parte tática. O jogo estava difícil, um jogo muito truncado, de muito embate físico, com muita dobra de marcação, e ele estava sendo um jogador produtivo. E depois, no segundo tempo, a gente conseguiu encaixar mais o jogo de posse, e ele apareceu mais, inclusive com o gol. Maxi, dedicaremos para Latinizados Brasil. En la semana se armó una polémica grande donde algunos equipos brasileños presentaron equipos alternativos en la primera fecha de las competiciones internacionales. Usted, si hubiera presentado un equipo alternativo, ¿sería faltarle respeto a la Copa Libertadores, donde en los últimos años Brasil la ha dominado rotundamente? Eu acho falta de respeito. Cada clube tem uma concepção, cada clube tem um elenco diferente do outro. Que tem alguns clubes no Brasil que o primeiro time e o segundo time, eles se equivalem. Você tem a possibilidade de trocar e escolher os jogos, que não muda nada. Eu não vejo assim que nenhum clube no Brasil desrespeitando a Libertadores de maneira alguma. Também porque o sonho de todo time brasileiro é ganhar a Libertadores. Se você perguntar para qualquer jogador, treinador, dirigente ou torcedor, qual campeonato que você gostaria de ganhar no ano, aqueles que têm a chance de disputar Libertadores, vai ser a Libertadores. É a Champions League da América. Então não vejo, muito pelo contrário, no Brasil todo mundo tem um respeito muito grande pela competição. Diniz, boa noite. Leonardo Dai, Rádio CBN. Existe hoje no futebol um debate muito grande, né, entre duas escolas de construção ofensiva de jogo. Uma que a gente pode chamar mais assim de posicional, então com a distribuição de jogadores mais equilibrada, então um pela esquerda, um pela direita, se o lateral passa, o ponta vem mais por dentro, aquela coisa mais equilibrada do ponto de vista geográfico mesmo do campo. E uma outra que deixa os jogadores mais livres para se movimentarem em função da bola, em função da intuição, em função de tudo isso. É engraçado pensar nisso no caso do Corinthians, porque de um ano e meio para cá o Corinthians teve bons e maus momentos nesses dois barcos, digamos assim, né? Com o Ramon Dias, que deixava o ataque um pouco mais móvel, um pouco mais livre, e com o Dorival, que tinha uma estrutura um pouco mais posicional de ataque. Partindo do princípio, eu não sei, queria te ouvir sobre isso, que você vai fazer do Corinthians um time de movimentações mais livres no ataque. Queria te perguntar, diante do que você viu nesses primeiros treinos e nesse jogo de hoje também, já nessa primeira partida oficial,
De que maneira esse jogo de movimentação mais livre ele pode combinar mais com a característica dos jogadores do Corinthians e em quais mecanismos necessários para esse jogo o Corinthians vai ter que treinar e aprimorar para poder praticar esse jogo de mais liberdade de movimentação, se é que essa é a sua ideia para esse Corinthians esse ano? Isso é uma característica que faz parte do meu trabalho, jogo de mobilidade, e vai precisar treinar em todos os aspectos, todas as fases do jogo, fazer ajuste de marcação. Na realidade, para o jogo de hoje, no tempo que a gente teve, eu dei um ênfase maior no aspecto defensivo, de fazer tentar sustentar uma marcação mais alta, que a gente conseguiu a maior parte do jogo, e colocar um pouco mais no jogo de mobilidade. Eu acho que a equipe vai se beneficiar. Tem jogadores com características muito particulares que gostam da posse. O Garro é um deles. Eu acho que o Garro, mesmo com pouco tempo, já se beneficiou com o pouco que a gente teve desse jogo de posse. O Bidon é outro jogador que vai se beneficiar. Mas muitos jogadores aqui no Corinthians têm facilidade para esse jogo. O jogo de mobilidade ele serve para determinados momentos. Quando o time está jogando com a linha muito baixa, a gente tem que fazer um jogo às vezes mais posicional, porque não tem muito espaço para você gerar movimento. Então a gente vai trabalhar em todas as frentes, mas o jogo de mobilidade que você perguntou é um jogo que o treinamento é constante e as circunstâncias elas vão fazendo o time ficar cada vez melhor. É um jogo mais aberto, que não é um jogo que você deixa a liberdade só e está livre. Ao contrário, é um jogo que dá mais trabalho para treinar, para arrumar combinações diferentes. Fica um pouco aparentemente mais caótico, mas é um caos que o time consegue ter domínio, sabe? Então ele requer assim, bastante treinamento e a evolução é constante. Então a gente vai trabalhar aos poucos, isso vai ser uma coisa bem vagarosa, até porque esse primeiro momento meu aqui no Corinthians, a gente não vai ter tempo para treinar, não vai ter já nenhuma semana até a parada a semana livre, mas é algo que deve acontecer de maneira paulatina, esse jogo de mobilidade. As últimas perguntas. Fernando, buenas noches. Iván Levato para Rock and Roll, aquí en Argentina. Primero que nada, felicidades por la victoria. Hacerle dos consultas. La primera quiero preguntarle, porque bueno, vuelve a ganar Corinthians después de 8 partidos, llevaba 4 derrotas, 4 empates. ¿Cuál es la necesidad y la obligación de un gigante como Corinthians, tan cerca del descenso en el Brasileirao y con la Copa Libertadores iniciando con una victoria? Y después a nada del Mundial, a 60 días del Mundial, quiero ver cómo ve usted a la selección de Brasil para encarar este nuevo Mundial, esta nueva cita mundialista. Eu acho que a seleção do Brasil vai chegar bem na Copa. O Ancelotti chegou já faz um tempo, pegou a fase final das eliminatórias. E eu acho que o Brasil vai chegar com boas possibilidades de fazer um grande Mundial. Em relação ao momento do Corinthians, é um momento que acontece. Esse mesmo Corinthians, há 3, 4 meses, ganhou 2 títulos importantes. A Copa do Brasil e a Supercopa do Brasil. Então era um momento de retomar as vitórias. É uma equipe que tem muita qualidade. E eu acho que hoje deu um passo importante para a gente ter uma boa sequência nessa temporada. Fernando. Bom, aqui, vamos atrás. Rafael Sibila, TV Globo. Uma pergunta, na verdade, que eu estava vendo quando você entrou no campo, antes do jogo começar. Alô, agora sim. Eu vi que quando você chegou ali no banco de reservas, antes do jogo começar, você foi para dentro do gramado, passou a mão na grama e depois fez a tua oração. Isso é algo comum, tocar no gramado antes do jogo começar, ou não? Você queria ver como estava o estado do campo aqui do Platense? E depois, no primeiro tempo, só entender um pouquinho o que teve de dificuldade no primeiro tempo, o Corinthians chutar a primeira bola só aos 47 minutos do primeiro tempo, para ter no segundo tempo um jogo mais aberto em que o Corinthians consegue vencer. Desculpa se essa pergunta já foi feita, porque eu cheguei um pouco tarde. Não, acho que não foi feita. A primeira pergunta é um hábito que eu tenho, então não é por causa do gramado. E o primeiro tempo é difícil jogar aqui. E é um jogo de poucas finalizações para o jogo de hoje, sabe? O time também vive um momento que os jogadores ainda não estão totalmente confiantes e livres para tentarem as jogadas que eles normalmente tentariam. E esse time é um time no campeonato, além de ter ganho o campeonato ano passado, é um time do aspecto defensivo, é um time que oferece muita pouca chance. É o time, acho que é a defesa menos vazada, a terceira menos vazada do campeonato argentino. Então ia ser difícil, no momento que a gente está vivendo, jogando fora de casa, a estreia na casa do Platense, fazer um time com muitas finalizações. O jogo no total teve 6 finalizações para cada time só. É um número baixo. Teve um jogo muito truncado, muito difícil, com muito embate o tempo todo. Eu acho que a equipe está de parabéns sobre suportar o jogo e mereceu a vitória.
No, buenas noches, Bardaro Micaela. Bueno, vos ya sabés lo que es salir campeón de la Copa Libertadores. De hecho, en el 2023, saliste campeón. Te pregunto, ¿cómo haces para trabajar con un Corinthians golpeado para que crea que es candidato a jugarla? Y también, ¿qué tenés pensado para el próximo partido que tienen que jugar con Palmeiras, que está puntero en el Brasileirao? Obrigado. Primeiro, falando da Libertadores, o time sempre tem que acreditar. A Copa Libertadores é um sonho para todo torcedor corintiano. É um clube que tem quase 120 anos de história e tem só uma Copa Libertadores. Então a gente vai fazer tudo possível. A primeira coisa é acreditar muito nesse sonho. O time tem qualidade, tem condição de sonhar com essa conquista. Esse é o mínimo que a gente tem que fazer. Acreditar, sonhar e acreditar que é possível. E lutar por isso. Em relação ao próximo jogo, é o maior clássico do Corinthians. A gente sabe que é um jogo extremamente tradicional. E o Palmeiras vive um momento muito bom, está na liderança do Campeonato Brasileiro, mas é um jogo que a gente vai encarar como tem que ser encarado, como um jogo decisivo, como a final, como sempre é encarado quando joga Corinthians e Palmeiras.